Olá! O Cidade Viva começa agora, um programa cultural que valoriza os espaços de São Paulo, bem como seus personagens e histórias. Hoje nós vamos conhecer dois teatros bem diferentes da capital. Um mais clássico é o São Pedro e o outro contemporâneo, o Teatro de Container. Vamos começar com o Centenário Teatro São Pedro, que é o segundo mais antigo de São Paulo, depois do Municipal. E para falar sobre o teatro, eu estou com Daniel Oliveira, que é músico da orquestra do Teatro São Pedro. Qual é a história desse teatro, Daniel? Esse teatro é muito interessante, que ele foi construído em 1917 por um empresário português chamado Manuel Lopes. Ele construiu esse teatro como vários outros que existiam em São Paulo, que era basicamente um cine-teatro. Então as pessoas vinham aqui para passar as tardes de domingo, as tardes de sábado, já que o lazer em São Paulo era vir para o teatro para assistir uma peça de teatro ou para assistir um filme, né, filme mudo, com música feita ao vivo assim. E essa foi a proposta dele, criando esse teatro aqui na Barra Funda para atender um público dos imigrantes italianos, que eles moravam todos aqui nessa região e aí eles vinham para cá para passar essas tardes. E tem uma história engraçada que o Teatro São Pedro, na sua inauguração, a entrada custava uma tampinha de refrigerante. Então acho que o refrigerante devia ser bem caro naquela época. Então a pessoa que tomava o refrigerante guardava aquela tampinha e poderia entrar no teatro e assistir uma peça de teatro ou mesmo um filme mudo da época. Assim. E a orquestra, quando ela surgiu? A orquestra surgiu em 2010. Né? O Teatro São Pedro, depois de toda essa cine-teatro, ele sempre foi um teatro privado. E depois, em 83, teve o tombamento dele pela Secretaria de Cultura. Né? Aí a Secretaria... ele seria demolido, como todos os outros foram. Tinha uma média de 10 teatros iguais a esse, né, que tinha essa função dentro da sociedade. E aí, em 83, a Secretaria falou assim, eu acho que era um teatro interessante, tem uma arquitetura, tem uma história, ele tombou. E aí ficou reformando durante muitos anos. Depois que esse teatro foi reformado, ele foi gerenciado por uma instituição, né, uma OS, Organização Social, e aí começou a se produzir muita ópera aqui. E foi uma coisa meio interessante, porque ele não tinha essa vocação, né? Ele não foi pensado desde o início para ter ópera. E começou a produzir muita ópera por grupos privados também, de pessoas se reuniam e faziam óperas. Teve o Teatro Lírico de Equipe, que fez muita ópera aqui. Aí em 2010 a Secretaria de Cultura teve uma visão de que estava se produzindo muita ópera e resolveu criar a orquestra para se tornar uma orquestra de ópera, né? No Brasil é muito comum ter orquestra sinfônica. E enquanto a orquestra de ópera, a gente, teoricamente, foi assim, uma orquestra primeira para ter essa vocação assim, de orquestra de ópera. E foi em 2010. E o Teatro São Pedro teve um papel importante durante a ditadura? Teve sim. O Maurício Segal, né, que foi um grande diretor de teatro, ele arrendou esse teatro e produziu muitas óperas aqui. Calabar, Chico Buarque, Ópera do Malandro. Então ela teve um papel importante porque eles criaram grupos de teatros aqui de resistência mesmo, para fazer umas peças de teatro contra a ditadura. Né? E isso foi lá desde 67 até 1981, quando o Maurício resolveu deixar o teatro e aí a Secretaria fez o seu tombamento. Então foram muitos anos desse teatro de resistência, praticamente a ditadura inteira, né? De 64 até 81, eles produzindo essas peças de teatro aqui. Daniel, qual é a lotação do teatro e o perfil do público? Atualmente o teatro tem uma capacidade de 636 lugares e o perfil do público é muito variado, né? Você tem desde os senhores da região e também tem um público muito novo assim. Você vê sempre pessoas muito jovens vindo no teatro, porque o teatro ele sempre teve uma proposta de fazer coisas novas, né? Não só inovadoras aqui no palco, mas uma coisa que chamasse a atenção das pessoas de uma outra maneira. Então nós fizemos um espetáculo do Chaplin, tem pessoas que são apaixonadas por Chaplin. Então a pessoa fica lá procurando coisa na internet e fala, nossa, vai ter um concerto com música ao vivo de um filme do Chaplin. Aí eles vêm. Então essa variedade, você atinge uma gama maior de pessoas. Você não fica só na música erudita específica. Daniel, se quem quiser saber mais sobre a história, onde pode consultar? Então, existe um livro muito interessante do José Roberto Alca, chamado Teatro São Pedro, Resistência e Preservação. E esse livro conta um pouco toda a história do teatro, desde a sua inauguração, depois de todo esse momento de ditadura, também esse momento que ele ficou fechado desde 83 até 2000, que foi um tempo muito triste, assim, para
para toda a cultura. Teve até alguns abraços aqui no teatro para as pessoas reformarem mesmo ele. E esse livro conta toda essa história, né, de tudo que aconteceu aqui, e vale a pena. Acho que tentar encontrar pela internet, algum lugar assim, que a gente consegue poder saber um pouco mais da história desse teatro. Tem uma história muito interessante, que aqui tem um casal, é o Sr. Arthur e a Dona Gisele. Eles vêm em todos os espetáculos, né? Eles moram muito próximos, então todos os espetáculos estão sentadinhos. Tal. Aí, de tanto, né, vir aqui no São Pedro, um dia a gente queria dar um presente para ele. Ele toca trompete como estudante, né, amador, assim, em casa. E a gente falou assim, se ele queria assistir um ensaio geral no fosso. Porque hoje, né, vocês estão vendo a orquestra no palco, mas geralmente a orquestra fica no fosso, lá embaixo, escondida. E ele nunca tinha entrado no fosso, né? Não que o fosso seja o lugar mais lindo do universo, mas a sensação de fazer música ali, de uma ópera, é muito diferente. E aí ele ficou sentadinho do lado dos músicos, a ópera inteira, com a sua bengalinha, assim, e estava todo emocionado de poder estar ali compartilhando com a gente aquele momento, assim. E essas coisas fazem a música ser muito diferente, e faz a gente estar sempre batalhando e sempre tentando melhorar cada vez mais para poder fazer música para eles e poder deixar, né, o povo feliz e contente, assim. Para falar sobre os espetáculos, eu converso agora com Ricardo Apesato, que é o coordenador artístico da Santa Marcelina Cultura, que é a organização social responsável pela gestão do Teatro São Pedro. Ricardo, queria que você falasse para a gente qual a principal proposta dos espetáculos aqui. Eu acho que o principal ponto que a gente imagina para todos os espetáculos daqui é que a gente possa oferecer ao público uma gama bastante grande de estéticas, de possibilidades de concertos, de estilos musicais, de características. Então, ou seja, que o público ele possa usufruir de uma gama enorme de possibilidades artísticas, como aqui no teatro. Isso é muito importante, né, Ricardo? Porque São Paulo é uma capital cultural, gastronômica, e a gente sabe que a oferta de ópera não é tão grande assim. Vocês têm até um curso para preparar as pessoas. Exatamente. E não só pensando nessa perspectiva da formação, mas também de apresentar para o público e que ele possa participar e assistir esse processo de desenvolvimento desses jovens cantores. Então, além da nossa programação de ópera profissional, a gente tem uma programação de ópera montada pelos alunos e alunas que participam do programa. Ou seja, também é uma outra forma de você conectar o público a todo esse processo criativo e musical do teatro. Vocês têm muitos músicos, cantores? Sim, temos ao todo. A Orquestra do Teatro São Pedro, a profissional, ela tem 33 músicos que fazem parte desse corpo estável, e além disso, eventualmente, a gente tem outros artistas que cooperam também com a orquestra. A Orquestra de Bolsistas tem por volta de 50 meninos e meninas que fazem parte desse grupo, e a Academia de Ópera tem 16 cantores e cantoras. Queria que você falasse um pouco sobre os espetáculos, né, que vocês prepararam esse ano, que já apresentaram, quais foram os principais e que ainda virão. Sim. O mais interessante, assim, que é um pouco da nossa proposta, eu acho que isso tem muito a ver com toda a história do teatro, que sempre foi um teatro de ponta, de vanguarda, que sempre foi de resistência, enfim. Então a ideia do Teatro São Pedro, dessa programação, ela servir como um grande laboratório de fazeres artísticos. Então, a gente buscou, durante a programação desse ano, trazer obras que não são tão apresentadas ou tão encenadas no cenário brasileiro. Então, a primeira montagem foi o Matrimônio Secreto, do compositor italiano Cimarosa, que também era uma ópera que fazia 15 anos que não tinha sido montada aqui em São Paulo. A nossa segunda montagem foi a Altina, do Handel, que é uma ópera barroca, isso foi super inovador, que foi a primeira audição dessa ópera aqui no Brasil. Então, uma ópera do século XVIII nunca tinha sido feita, então a gente propôs montar essa ópera aqui, e com uma roupagem, uma encenação bastante contemporânea, bastante moderna. E agora, em agosto, a gente tem uma montagem do compositor tcheco Janáček, que é Katia Kabanova, que é a primeira audição brasileira dessa ópera. Então a gente já está trabalhando bastante para essa performance. E em novembro a gente tem Sonho de uma Noite de Verão, que é uma ópera do Britten, inspirada no texto do Shakespeare, que também é uma ópera do século XX, é uma ópera recente, dos anos 60, mas que também poucas vezes foi apresentada nos teatros brasileiros. Eu acredito que é a primeira vez que vai ser ensinada em São Paulo. Então, isso é um privilégio, né? Vocês trazem peças que as pessoas não têm muita oportunidade de ver. E vocês trabalham isso em conjunto, assim, o cenário, como vai ser a apresentação?
Isso, na verdade, tem todo um coletivo de criação que trabalha desde os diretores cênicos, os diretores musicais, cenógrafos. Então, geralmente, as pessoas cooperam com o teatro e cada projeto tem essa equipe que vai criando e vai trabalhando. E até interessante, a gente sempre apresenta isso para o nosso público antes das coisas acontecerem. Então, a gente tem um programa aqui que são as apresentações de projetos, que os diretores contam o que estão pensando para a montagem que vai acontecer, por exemplo, daqui a 3 meses. Então, algumas pessoas assistem e elas assistem todo esse processo de desenvolvimento até a ópera montada. Além da temporada lírica, que outras séries que o teatro apresenta? Então, como parte da temporada da orquestra do Teatro São Pedro, tem uma série de concertos sinfônicos que também dialogam com essa mentalidade do teatro de apresentar mais variado o repertório. Então, desde a música barroca, a música contemporânea, romantismo, enfim, então trazendo sempre regentes diferentes que cooperam também e solistas com a orquestra, e a programação de música de câmara, que nesse ano tem como a proposta proporcionar ao público outras formas de fruição do fazer musical. Então, todos os concertos a gente tem trabalhado com outras linguagens artísticas. Por exemplo, a gente fez um espetáculo de Chaplin com cinema, fez um espetáculo trabalhando com circo, a gente agora faz um espetáculo trabalhando com luzes e espacialidade dos músicos pela plateia, que é uma surpresa. Então a ideia é usar essa série de música de câmara também como mostrar para o público outras formas de usufruir do fazer musical. E além disso, complementando a programação do teatro, a gente tem a programação dos nossos alunos e alunas, com os grupos artísticos da IMESP Tom Jobim, então a Orquestra Jovem Tom Jobim, a Academia de Ópera, que também faz suas apresentações aqui, todos os grupos do Guri Santa Marcelina, que é um programa de educação musical e inclusão sociocultural. Ou seja, a ideia é que o teatro esteja aberto para que a gente possa receber os mais diversos gêneros musicais, estilos musicais e também com as mais variadas faixas etárias de alunos e profissionais, enfim, que a gente possa ter essa gama se apropriando desse palco do Teatro São Pedro, que é um palco tão importante para São Paulo. Falando em teatro aberto, muitas vezes as pessoas pensam, por ser uma música clássica tal, que é muito caro, mas na verdade é o contrário. Na verdade é o contrário. A gente acredita que os ingressos, eles geralmente têm um preço bastante acessível. Então, as óperas têm um teto de R$80, os concertos R$20. Muitos dos concertos que acontecem aqui são gratuitos. É justamente para que as pessoas possam se apropriar desse equipamento que é tão importante para a sociedade paulistana e paulista. E onde o pessoal fica sabendo da programação? Pode acessar pelo nosso site, que é www.teatrosampedro.org.br, teatro com TH, a forma antiga, e lá a gente pode observar toda a programação que acontece aqui no teatro. Aliás, Ricardo, daqui a pouquinho vai ter um espetáculo. O que a gente vai ter? Hoje no espetáculo a gente tem 3 importantes obras, que a primeira delas é a abertura Coriolanus, do compositor Ludwig van Beethoven, que é uma abertura que foi criada como uma abertura de uma peça de teatro. A gente tem um ciclo de canções de Gustav Mahler, que são as Ruckert-Lieders, que são poemas que foram musicados pelo compositor, e a gente tem a Ana Lúcia Benedetti como a mezzo-soprano solista, e como última obra do programa, a Sinfonia número 3 de Schumann, que é chamada Renana, que é uma sinfonia fantástica, maravilhosa. E quem vai conduzir esse programa, esse concerto, é a regente brasileira Lígia Madil, que é uma das expoentes regentes brasileiras da atualidade. A gente vem sempre assistir ópera, principalmente, e adoro, né? É um teatro bem tradicional, as óperas são bem escolhidas, muito legal. E de fácil acesso, né? E você, do que você mais gosta aqui no teatro? Bom, a história, né, do teatro tem tudo a ver, né, com São Paulo. Eu venho aqui desde culturalmente de família, né? Meu avô me traz de criança, então
Eu cresci vendo óperas, eu vendo concerto, ensinei ela a gostar e ela pegou o bichinho, o vírus da ópera, não quer mais deixar de vir. No próximo bloco, você vai conhecer o Teatro de Container, que além de teatro é um centro cultural e também de acolhimento. Fique aí mesmo que Cidade Viva volta em instantes. Estamos de volta com Cidade Viva, agora no Teatro de Container, que é sede da companhia Mungunzá de Teatro. E para conversar com a gente sobre o teatro está o ator e produtor da companhia Mungunzá de Teatro, Marcos Felipe. Marcos, quando e como surgiu o grupo? A companhia surgiu em 2008. Fruto de alunos recém-formados do Teatro Escola Macunaíma e do Teatro Célia Helena. Ou seja, a gente está completando nesse ano 10 anos de grupo e 5 espetáculos do nosso repertório, o que dá numa média de um espetáculo a cada 2 anos. E o Teatro de Container veio depois da companhia? O Teatro de Container surgiu em 2016. Nós estávamos necessitados de uma sede e de um lugar mais ativista num campo de atuação na cidade. E aí nós propusemos esse espaço em 2016. Nós pegamos um recurso que estava guardado no caixa da companhia, fruto de anos e anos de trabalho, e com esse recurso nós compramos os containers e fizemos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. O terreno em que está estabelecido o teatro, onde foi colocado os containers, é um terreno público da Prefeitura, que estava em desuso. E aí nós construímos esse teatro e desde então nós estamos atuando nele, não do ponto de vista só como sede de um grupo, mas do ponto de vista de um centro cultural público, que recebe vários outros espetáculos, shows, performances, espetáculos de dança, exposições, cinema ao ar livre e também tem uma relação muito fronteiriça com a rua e com as pessoas do entorno aqui na região da Luz. É isso que eu queria falar com você, né? Aqui é um local que tem uma característica bem diferente, né? A Luz, a gente tem a Sala São Paulo perto, tem outras atrações culturais, mas tem bastante também moradores de rua, né? Pessoas que estão necessitadas e estão no entorno. Vocês, além de ser um teatro, também tem um centro de acolhimento? Estar aqui não foi por acaso, então nós resolvemos vir para essa região central de São Paulo, principalmente para abarcar o pessoal da região central de São Paulo. Então, nosso objetivo número 1 é não ter mais fronteira entre educação, saúde, cultura e que esse espaço seja uma área de convivência para toda a população, mas principalmente para quem mora aqui e está em situação de vulnerabilidade social. Então, eles aproveitam também esse espaço, você tem um campinho de futebol. Quais são os principais espaços que vocês têm? Então, aqui do nosso lado direito do espaço, a gente tem um campo de futebol e uma área de playground que as crianças brincam. Então, a gente recebe aproximadamente 50 crianças diariamente. Do outro lado do teatro, a gente tem uma horta hidropônica pública. Então, iniciativa de um dos comerciantes aqui da região central de São Paulo que propôs e está super funcionando. Em frente ao teatro, nós temos um domo geodésico, uma cúpula redonda, onde a gente traz para cá reuniões, fóruns ativistas, reuniões de condomínio, enfim, grupos que queiram ensaiar, a gente recebe tudo nesse lugar. E o próprio teatro, que tem atividades todos os dias, a preço popular ou gratuitamente, que também diariamente recebe a população do entorno e toda a população da nossa cidade. Quantos containers você tem aqui e qual é a área desse local? Nós estamos num terreno de aproximadamente 1.000 metros quadrados, e o terreno e os containers estão agrupados, são 10 containers agrupados, e eles juntos ocupam aproximadamente 500 metros quadrados. O diferencial do teatro de container é que ele tem as paredes de vidro. Então tudo que acontece em cena você acaba observando da rua, dá para observar da rua, e tudo que acontece na rua acaba sendo pano de fundo para todos os experimentos e espetáculos que aqui acontecem dentro desse palco. Marcos, quais são as principais características dos teatros, das peças que vocês apresentam aqui? É uma programação muito plural, até porque a gente quer a mistura e a diversidade do público. Então a gente recebe desde artistas consagrados do ponto de vista da televisão, que aqui apresentam suas obras, como também estudantes que acabaram de sair do grupo de teatro ou estudantes que acabaram de sair da escola de teatro. Então a gente tenta montar
uma programação super diversificada para que o nosso público seja totalmente misturado e diversificado. Você pode dar o exemplo de algumas peças que são apresentadas? A gente, por exemplo, está com essa semana um espetáculo que é oriundo de alunos que acabaram de se formar, se não me falha a memória, da Faculdade Paulista de Artes. Agora, por coincidência, nós estamos em cartaz com um espetáculo chamado Epidemia Prata, que é um espetáculo do próprio grupo que propôs o teatro de container. Falando na companhia, quantos são os integrantes? Nós somos em 7 pessoas do núcleo duro, entre atores e atrizes, e também tem vários parceiros que junto vão somando para a construção de várias narrativas e políticas públicas do ponto de vista da cultura e de uma sociabilidade civil aqui tranquila. E o público de vocês também é bem diverso? Diverso, diverso. A gente recebe o que para a gente é muito interessante, a gente consegue misturar bastante. Hoje, por exemplo, a gente fez um espetáculo nosso que tinha praticamente 10 pessoas em vulnerabilidade social no palco. Então mistura-se com outras pessoas da camada da classe média, da classe alta, e aí pra gente é interessante que tem essa mistura, em que todas as pessoas tenham esse atravessamento, empatia para com o próximo e que tenha esse encontro com a realidade do nosso país, porque a gente acha que o centro de São Paulo é a realidade do nosso país. Esse braço embaixo da blusa, essa parte da saia um pouco baixa. A Verônica Gentilin é atriz e produtora da companhia Mungunzá e vai conversar com a gente sobre a peça que nós vamos acompanhar. Qual é o nome do espetáculo? Epidemia Prata. Por quem foi escrito? Então, essa é uma peça que foi concebida colaborativamente, ou seja, não tem um texto previamente escrito. A gente se reúne, os processos da nossa companhia são assim. A gente se reúne no período de 9 a 12 meses e trazemos experiências pessoais, no caso desse espetáculo, que tem a ver com a nossa residência aqui no entorno da Luz, próximo à Cracolândia. A priori, a ideia era falar sobre os meninos prateados, que são aqueles meninos que pedem, que jogam malabares no farol, entram no metrô pintados de prata. Conforme a gente foi vivenciando aqui, esse tema foi se alongando porque a gente começou a ter muito contato com os usuários que estão em fase de redução de danos, os usuários de crack, com os moradores de rua, com as pessoas que trabalham as políticas públicas dentro da área da redução de danos, na área da saúde, e a gente foi estreitando relações afetivas com esse entorno. E vocês apresentam essa peça em outro lugar ou principalmente aqui? A gente estreou esse espetáculo no dia 23 de maio desse ano, no Sesc 24 de maio, que é aqui próximo também. Ficamos lá um mês e aí a gente reestreou ele aqui no nosso espaço no dia 23 de junho e vai até 30 de julho. E quando vocês não tinham, o teatro de container, onde vocês se apresentavam? Nossa, a gente já se apresentou em muitos lugares. A gente é uma companhia que circula muito, que viaja muito. Então, desde teatros municipais até na rua a gente fez com virada cultural, a gente fez no Memorial da América Latina, a gente viajou o sertão de Pernambuco inteiro, a gente foi, só não fomos para 5 estados do país inteiro. Então a gente se apresenta, a gente brinca que a gente constrói os espetáculos para serem autônomos. Qualquer espetáculo nosso você precisa de 2 tomadas, 110, 220, então a gente monta ele onde precisar. Em quadra, lugares grandes, pequenos, grandes teatros, espaços alternativos, aonde for necessário. E tem uma coisa bem diferente também de vocês, vocês estarem utilizando esse espaço feito de container. Eu já havia visto restaurantes, também casas, mas teatro para mim foi o primeiro. A gente pensou muito nisso quando a gente teve a ideia de fazer esse espaço. A gente queria que fosse um espaço alternativo, que tivesse a opção de mobilidade, que a gente pudesse, de repente, numa eventual necessidade, se deslocar para um outro espaço. E também pela questão da sustentabilidade, ele é fácil de ser modulado, a gente consegue descarregar cenário muito facilmente. Nas nossas viagens, a gente percebia que muitos teatros que a gente ia se apresentar não tinha como descarregar cenário. Então a gente com piano, com coisas gigantescas, tinha que subir lances e lances de escada. Então viajar e conhecer muitos teatros foi imprescindível para que quando a gente construísse o nosso, a gente fosse muito funcional. A gente falou, a gente quer um espetáculo, um teatro que as pessoas consigam chegar, descarregar, que seja funcional
E a ideia dos vidros é realmente para desmistificar a questão da caixa preta. E vocês já foram assim reconhecidos, né, por essa inovação? O nosso teatro de container, ele foi indicado ao Prêmio Shell, indicado ao Prêmio Governador do Estado. A gente ganhou o Prêmio APCA com uma categoria criada especialmente para nós, em reconhecimento ao trabalho, o Prêmio Aplauso Brasil também. Então a gente teve várias indicações e ganhamos alguns prêmios por conta desse projeto. Eu estive em cartaz aqui, eu vi de fato, e é bacana ver o dia a dia do mecanismo do grupo, como ele não só está aqui fechado, mas ele está inserido e junto à sociedade, junto às pessoas do entorno, né? Eu acho que ele é muito rico porque traz um diálogo com a comunidade. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu vejo as pessoas do entorno participando muito daqui, vendo as peças também. Eu acho isso muito rico, não só para o artista que vem fazer peça aqui, como para a comunidade ter esse intercâmbio, né? Como as pessoas podem também conhecer a programação? Então é só entrar no nosso site para conhecer a programação, www.ciamungunzá.com.br, ou então no nosso Facebook ou Instagram, Cia Mungunzá. A gente sempre vai atualizando. Os ingressos aqui não ultrapassam o valor de R$30. Então quem escolhe é o grupo que vai ocupar, o artista que vai ocupar, que escolhe o valor do ingresso, mas o teto é R$30. E pessoas que se encontram na rua ou usuários de droga, pessoas em vulnerabilidade, entra gratuitamente, e meia para classe artística, para professor, para aposentado. O Cidade Viva vai ficando por aqui, mas a gente volta para explorar outras partes de São Paulo. E você também pode sugerir um lugar. Escreva um e-mail para a gente em tv@câmara.sp.gov.br. Um forte abraço e até a próxima!